Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma história e hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Noé. A Bíblia nos fala que na época de Noé, os homens estavam totalmente longe de Deus. Os homens cometiam muitos pecados. A Bíblia diz que o coração do homem era perverso. Cometiam todos os tipos de pecado. E a Bíblia nos conta que Deus, olhando para aqueles homens malvados, que ele até se arrependeu de ter feito o homem. Deus criou o homem, assim ele queria que todos os homens ficassem juntos de Deus. Mas na época de Noé, era o contrário. Os homens estavam bem longe de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Deus é santo. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado de jeito nenhum. Pecado não entra no céu. Então Deus viu que o homem não se arrependia dos seus pecados. Então o homem estava muito longe de Deus. Deus viu que os homens não entrariam no céu por causa dos seus pecados. Mas Deus olha para a terra e ele enxerga uma pessoa muito justa, que era Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom e andava com o Senhor. Então Deus chama Noé para uma conversa, sim, e Deus fala para Noé: Noé, eu quero que você construa uma arca bem grandona. E Deus é tão detalhista, ele passa todas as medidas da arca para Noé, quanto de altura, quanto de largura. Deus dá uma planta na mão de Noé. E Noé tinha 3 filhos. Olha os nomes dele. Era Cã, Sem e Jafé. Na época da Bíblia, era bem diferente os nomes, não é? Porque Cã, Sem e Jafé são bem diferentes dos nossos dias de hoje, não é mesmo? A Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós obedecemos a Deus. Que nós obedecemos o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia. Então Noé obedeceu a Deus e ele começou a construir a arca. Só que naquele tempo não chovia, naquele tempo era muito calor, havia muito sol. Então era assim um absurdo Noé construir uma arca em tempos de sol, que Deus iria acabar com a terra, que Deus ia acabar com todo mundo através da chuva. Conforme Noé e seus 3 filhos iam construindo a arca, conforme o Senhor Deus falou, pessoas chamavam Noé de louco. Imagina construir uma arca em tempos que nem chove. As pessoas tiravam sarro de Noé. As pessoas falavam: ele é um louco. Onde já se viu? Só vai ficar ele e a família nessa arca aí. KKKKK. Cadê a chuva? Foram muitos anos fazendo a arca. Então a arca ficou pronta. Quando nós dependemos de Deus, o sobrenatural de Deus acontece. O que é sobrenatural? É algo que vai além das forças humanas. O sobrenatural vai além daquilo que nós podemos fazer. É quando nós não temos jeito de fazer nada, aí Deus faz acontecer de uma forma milagrosa. Isso é o sobrenatural de Deus. E sabe qual foi o sobrenatural de Deus? Foi quando Deus começou a mandar os animais para entrar nessa arca, porque Deus queria salvar os animaizinhos. Deus pediu para que entrasse um casal de cada animalzinho. Entrou o macaquinho, entrou a girafa, a zebra. E conforme iam chegando os animais, Noé ia direcionando os animais para entrar dentro da arca. Noé e sua esposa. Eles estavam bem felizes porque estavam vendo o sobrenatural de Deus acontecendo. A Bíblia diz que quem entrou na arca foram os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Deus enviou todos os animaizinhos para se salvar, porque iria cair água do céu, iria chover muito, e quem não estivesse dentro da arca iria morrer. Então só se salvaria quem estivesse dentro da arca. Mas as pessoas não acreditaram em Noé, acharam que Noé era realmente um louco e não quiseram entrar na arca. Mas o Senhor deu uma ordem para Noé. Noé, chegado o momento, entre na arca, você, seus 3 filhos e suas 3 noras. Eles entraram todos na arca e quando Deus viu que tinha entrado todos os animaizinhos, que Noé e sua família também estavam dentro da arca, sabe o que Deus fez? Deus chegou
e fechou a porta da arca por fora. Sim, Deus fechou a porta da arca para que ninguém pudesse abrir essa arca. E então, queridos, as pessoas começaram, kkkk, é muito louco mesmo, cadê a chuva? Não tem chuva nenhuma. Mas de repente começou a cair um pingo aqui, começou a cair um pingo ali, e aí o céu foi se fechando e começou a chover muito, mas muito forte mesmo. E foi caindo água, e foi caindo água, e foi caindo água. E chegou um momento em que a Bíblia nos conta que até a terra começou a dar água. E começou água descendo e água subindo, água descendo e água subindo. Todo aquele povo que tirou sarro de Noé, que não acreditou na palavra de Deus, o povo então morreram. Os únicos que ficaram salvos foram aqueles que acreditaram na palavra de Deus e entraram dentro da arca. A Bíblia diz que choveu sem parar, choveu 40 dias e 40 noites. Até o alto monte foi coberto por água, houve realmente uma inundação. Depois dos 40 dias de chuva, Deus soprou um vento, o qual a chuva parou de cair. Só que ainda havia toda essa água. Então demorou muito, muito tempo para essa água diminuir, para que Noé pudesse sair da arca. Após 150 dias, Noé solta um corvo, porque o que Noé pensou? Se o corvo for e não voltar, é porque já tem a terra seca. Mas o corvo foi e voltou, não encontrou lugar de pouso. Passado mais um tempo, ele soltou uma pomba para que a pomba fosse, e ele pensou a mesma coisa. Se a pomba for e não voltar, é porque tem terra seca. A pomba foi, mas voltou, porque também não encontrou pouso. Passados 7 dias, ele soltou a pomba novamente. E diz a Bíblia que ela voltou com um galinho de oliveira. Noé entendeu que as águas estavam baixando. E passado mais um tempo, quando ele soltou a pomba novamente, a pomba não voltou mais. Então, Noé começou a entender. As águas realmente já estão baixando, porque a pomba já encontrou pouso, já encontrou onde ficar. E toda essa água foi baixando, foi diminuindo. E Noé, com esperança já de sair da arca. Pensa que foi fácil para Noé ficar dentro da arca? Não, não foi fácil. Obedecer à ordem de Deus nem sempre é fácil, mas obedecer à ordem de Deus é o melhor que podemos fazer, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Talvez no momento em que nós obedecemos, nós temos que passar por alguns processos que a gente não entende, a gente não gosta, mas no final a gente consegue glorificar a Deus, porque Deus sabe o que faz. Deus sempre está no controle de tudo. E aí chegou o grande dia em que Noé e sua família iam poder sair da arca. A arca parou num monte chamado Ararat e Deus abriu a porta da arca para que todos saíssem da arca, para que todos pudessem comemorar o dia, que era um dia de vitória. A Bíblia nos conta que Noé ficou tão feliz que ele fez um altar ao Senhor em agradecimento a Deus. E ali naquele momento em que eles estão louvando, agradecendo a Deus, muito felizes, e Deus deixa um sinal para eles, não destruiria mais a terra com água. Vocês podem observar, todas as vezes que termina a chuva, olha para fora. Tem esse arco colorido que Deus deixou, um arco tão lindo. Essa foi a aliança que Deus fez com Noé, que ele não destruiria mais a terra com chuva. Mas o coração de Noé era aquele coração juntinho com Deus, coração que amava fazer a vontade de Deus. Noé, mesmo estando no mundo perverso, no mundo de pessoas que só pecavam, no mundo de pessoas que só faziam maldade, Noé conseguiu ser justo, Noé conseguiu andar num caminho reto. Às vezes você está no meio de pessoas que fazem maldade também, mas não é porque aquela pessoa faz maldade que você vai fazer. Você tem que ser como Noé, você tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa boa e uma pessoa que anda com Deus.
Eu espero muito que vocês tenham gostado da história de hoje. Não percam as próximas histórias. Logo a gente volta com mais uma história da Bíblia. Até mais, pessoal. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus.